Estamos aqui em mais um podcast Veja Bem, podcast onde a gente fala de empreendedorismo, de cultura de empresa, né, de uma forma leve. O Veja Bem traz um pouquinho de sarcasmo, um pouquinho de dúvida, né, que a gente pode trazer na nossa cabeça. Estamos aqui hoje com um parceiro, o Gui Reginato, né, e ao meu lado o Chico, né, Chico. E aí, pessoal, tudo certo? De novo, um prazer inenarrável estar aqui no Veja Bem, com os nossos Veja Benistas, né? Isso. Que acompanham, agradecer, né? Estava conversando antes, né, Ricardo? São mais de... Para nós, é um número satisfatório de falar, mais de quase 10 mil visualizações. Sim. Com 8 episódios. 8 episódios. Então, isso nos motiva muito. E também... agradecer a parceria e agora meu grande amigo Gui de muitos anos, futebol, resenha. Então já vamos falar dele, já vamos falar dele. E, um baita de um case da cidade, né? Que a gente tava conversando sobre números agora, sobre a pujança e como é importante a disciplina, principalmente de ter foco e uma disciplina diária. Né? Tu não tá bem todo dia, mas tu tem que fazer. A gente é adulto, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito, não só o que gosta. Porque senão eu estaria na praia vendendo minha arte. E como não dá, a gente tem que trabalhar. Então, pô, Gui, fica bem à vontade, estamos de pantufa, né? E seja bem-vindo ao Veja Bem. Antes de eu iniciar aqui, eu tenho que agradecer sempre, né? Nossa parceira, nossa colaboradora. Surpresa, hoje cenário novo, né? A Curtis Móveis, na pessoa da Jaque, fenomenal, sempre nos atendendo de uma maneira incrível. E tenho certeza que você, se precisar de um ambiente residencial, um ambiente comercial, tu vai ter lá profissionais, preço, qualidade, atendimento, tudo que tu pode encontrar para ter aí uma boa qualidade no teu ambiente, para ter esse ambiente aqui que a gente tem. Eu tava pensando, né? Olha o que ela fez, a gente ficou menos feio, né? Ficou menos feio, estamos melhorando. Olha, valorizou. E foi só o cenário. E se você quer valorizar a sua casa também, o seu espaço comercial, tenha certeza que a Curtis poderá lhe ajudar aí. Entre em contato. Rio do Sul, Alto Vale, Alto Vale. Faz aí, entrega, enfim. Deixa na tua casa, traz de casa. Se eu falar isso, daqui a pouco ela briga comigo. Mas ela vai... Não, mas vai aumentar a venda, não vai brigar, não. Mas ela vai, com certeza, vai te atender de uma maneira excepcional. Fenomenal. E aqui do meu lado, né, vou até pegar a colinha aqui, Gui Reginato. Eu conheço o Gui há pouco tempo, sei que o Chico conhece já... Alguns anos. Alguns anos. Alguns anos. Futebol, resenha, aquela longa coisa data, toda, né? Longa data. Não tanto, né, Gui? A gente não é tão velho. Sim. Coisa pouca. Longa data comparada à nossa existência. O Gui Reginato, que começou a carreira profissional dele dentro do banco. Qual que era Banco HSBC. Banco HSBC, o extinto HSBC. Pois é, então é um pouquinho mais, um pouquinho mais data. Santander hoje. Não, tá fechado o espaço da agência lá. HSBC em Rio do Sul era o antigo Bamerindos, cara. Isso. Então já foi. Isso, tá pra locação o espaço. Então, o antigo HSBC, trabalhou lá um tempo, depois foi atuar na rádio. Quantos anos? 12 anos aí, atuou na rádio. Tanto na área parte de comunicação. da televisão, com a rádio. Isso. Por mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Tô aqui, né? Tô aqui na minha colinha. Hoje, né? Que daí é da onde eu te conheço realmente. A gente já teve outras conversas que não aqui, né? Atuando como um treinador na parte de oratória, né? Acho que empreendeu nessa área, né, Gui? Cresceu nesses últimos 3 anos, se eu não me engano, né? E vamos falar um pouco sobre a tua história, sobre a tua evolução, sobre como, né, o que tu pensa acerca do empreendedorismo, que queira ou não queira, largar tudo isso e... A rádio é um empreendedorismo também, porque tu tem que ir lá, né, vender e fazer aquela coisa toda, né? E também, né, como aqui, camisa 10. Camisa 10. Camisa 10. Já falou muito de futebol um período, né? E camisa 10 na resenha também. Na resenha também. Coisa boa. Gui, por favor, te apresente, conte aí da tua história, resumidamente aí, como é que tu chegou até aqui para estar aqui nós conversando. Senhores, uma honra estar aqui com vocês, Ricardo, Chico. Obrigado pelo convite, eu tenho uma profunda admiração, tanto pela pessoa de vocês, quanto pelo trabalho profissional, que eu também acompanho de perto. E sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui um pouquinho conversando sobre comunicação, oratória, posicionamento, mentalidade, inteligência emocional, crenças, porque no final das contas, tá tudo junto
e misturado. Nós Obrigado estamos pelo ferrados, né? convite. Trouxemos um mestre de oratória para dentro do nosso Rapaz, eu tô podcast, aqui, né? ó. Estamos Eu tô com um coçando a mão. gatilho aqui, ó, pra tirar a atenção. No final ele vai Tô ter que dizer pra respirando nós. 5 segundos, tô dando pau. Tudo que eu lembro mais ou menos, tô tentando fazer. tá ótimo, Vamos tentar tá aprender com Veja ele, bem. né? Veja bem, vamos ver tentar como vai ser aprender. essa bem. nota. Aliás, tenho acompanhado alguns cortes do podcast de vocês. Aproveito para parabenizá-los, porque tá realmente muito bom o conteúdo, viu? Obrigado. Mas diga lá, como é que foi a tua trajetória de empreendedorismo aí? Como é que nasceu o Gui Como é que nasceu o Gui empresário? empresário? Saiu da facu, apresentador, radialista, tinha essa mentalidade empreendedora, sempre foi um cara de muita iniciativa. E qual que foi o gatilho, o passo de fé que eu já ouvi da tua boca? Isso, essa história, meu passo de fé. Foram alguns. Essa história é bastante curiosa, porque a minha formação é em administração e marketing. Não é na área do jornalismo. E eu fiz administração por quê? A pessoa ela só faz administração por 2 motivos. Né? Né? Eu sei, mas vamos ver. Eu sei. Ou é pra trabalhar na empresa do pai, Tá. ou é porque ela não sabe o que ela quer fazer da vida. No meu caso eram as duas coisas. Eu era o primeiro. Era as duas. O pai era empresário, mas eu também não sabia ao certo se era aquilo que eu queria. Sim. Trabalhei durante 1 ano com o meu pai e tomei a decisão de tocar minha vida porque eu sentia que eu precisava buscar a minha história. Que é uma forma de empreender, né? Também. Sim. Começar a vida, 20 anos ali, 21 anos. Sim. E eu, formado em administração, recém-formado, distribuí o meu currículo nos bancos da cidade. E o pessoal do HSBC, então, me chamou. Comecei a trabalhar lá no HSBC e eu lembro que todos os dias eu ia pro trabalho pensando, o que eu tô fazendo na minha vida? E eu voltava para casa dizendo, graças a Deus que o expediente acabou. E por coincidências do destino, comecei a atender lá no Banco HSBC o seu Rubens Gonçalves, que é diretor da Rede Bela Aliança de televisão. Sim. E a minha família, nós temos a gente vem de uma cultura mais tradicional que tínhamos o hábito de almoçar juntos à mesa, assistindo o quê? O jornal regional Jornal do Almoço. da sim, RBA. Sim. E eu lembro... O Jornal do Almoço é antigo, né? Mas tem o RBA hoje que é o local, hoje né? O jornal regional, nosso jornal local. Sim. E eu tenho lembrança de olhar para a televisão, olhar para o apresentador do jornal e pensar comigo assim, poxa, isso eu ia gostar de fazer. Isso eu acho que eu ia me identificar. Tu vê. E um dia eu tive a oportunidade de ter o seu Rubens na minha frente, lá no banco, e eu falei para ele, seu Rubens, o senhor não quer me contratar? Eu acho que eu ia levar jeito. Aqui no banco não é muito a minha praia. Sim. E aí eu lembro que a resposta dele foi mais ou menos a seguinte, meu filho, você tá muito bem aí no banco, você atende bem as pessoas, vai se aposentar bem, o banco é uma ilusão, a televisão é uma ilusão. Aquilo foi um banho de água fria, e aí eu tomei uma decisão um pouco mais drástica. Vendi tudo que eu tinha, que na época era um Celta 2007. Mas era. Mas era o meu bala de prata. Vambora. E fui fazer intercâmbio pra Irlanda. Nossa. Sabe, com a ideia de abrir a cabeça, de conhecer uma cultura nova, de sair um pouco da barra da saia da mãe, da casa do pai, que até então eu não fiz faculdade fora, eu fiz faculdade aqui. Então... Mas é um baita conhecimento. E eu quis buscar isso, sabe? Essa experiência de vida. E eu lembro, Ricardo, que à época, 2013, o Instagram ainda nem existia. Então nós tínhamos o Facebook e o YouTube. Tá. E eu buscava... O Orkut não... Tinha o Orkut, mas já estava no final, né? Já devia estar acabando. Tava no final, né? E aí eu buscava informações sobre visto, sobre moradia na Irlanda e tinha pouquíssimas informações. Então eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Sim. E eu cheguei lá e eu vi que era tudo muito mais fácil. Cara, era fácil tirar visto, foi fácil conseguir emprego, foi fácil tudo. É fácil viajar, é fácil se comunicar. Por meio que tu não saiba a língua, é fácil, né? Tu se vira. Muito tranquilo. E aí eu tive a ideia de pegar o meu celular e começar a gravar vídeos mostrando para os brasileiros que, assim como eu, queriam fazer intercâmbio para Irlanda, mas tinham medo. Olha só. Isso como naquela era fácil, época já? Naquela época, 2013. Nossa. E eu gravei alguns vídeos. Ó, pessoal, se você quer arrumar emprego aqui na Irlanda, tem essa agência aqui de emprego, você pode vir aqui e tal, você preenche o teu currículo dessa forma e tal. Dando informações. Ó, o visto, você precisa desse documento, disso aqui, vai tirar o visto. Emprego aqui. Assim. Nossa. E aí os massa. vídeos tiveram pra época... O que eles fazem hoje é rodo, né? Que todo mundo se vende hoje fazendo exatamente isso, né? Na época era totalmente incomum. Tá. E esses vídeos, eles tiveram uma boa repercussão pra época. Sim. Né? Eu tive um vídeo, por exemplo, que teve 25 mil visualizações em uma semana. Pra aquela época, era viralizar.
Sim. Era o equivalente a viralizar. E aí, um belo dia, eu tô lá na Irlanda e toco meu telefone, eu olho assim, um número do Brasil, desconhecido. Eu atendo e a pessoa do outro lado da linha fala: Alô, Guilherme, aqui é da Band. Da Band? Nesse Nossa. momento, Chico, eu tive um déjà vu. Porque quando eu ainda morava no Brasil, eu assistia toda segunda-feira à noite um programa que se chamava O Mundo Segundo os Brasileiros na Band. Passava depois do CQC. Não lembro. CQC, CQC eu lembro. o pessoal lembra. CQC eu lembro. Terminava o CQC, começava esse programa. Eu nunca vi. E eu dividia Era, o quarto... era de viagem, não? Ele mostrava, o mundo segundo os brasileiros, ele mostrava uma determinada cidade pela ótica dos brasileiros que moravam lá. No mundo. Qualquer lugar E do ele mundo. queria fazer, né? Daí tá. E aí, um belo dia, cara, eu dividi o quarto com meu irmão mais velho, Dr. Orlando Reginato, Famoso Tonho. dentista aqui na cidade, famoso Vulgo Tonho. professor. Vulgo professor. Já estão chamando ele de Google já. Esse mesmo. Esse aí. Esse viralizou também. Aí Esse enciclopédia. viralizou numa figurinha de tênis. Eu dividi o quarto com ele, e aí eu lembro que eu fiz o seguinte comentário pra ele, eu falei assim: pô, Tonho, eu tô reparando aqui que a gente assiste esse programa toda segunda-feira, e eu nunca vi esse programa na Irlanda. Já pensou se eles forem gravar esse programa na Irlanda quando eu estiver morando lá, porque eu já tava com a passagem Sim, comprada, já tava né? tudo organizado. E eu participar do programa, Olha aí, ó. Pronto. ele olhou pra mim, Bota fé. vai dormir, rapaz. Irmão, né? Fora. Irmão, né? Fazendo papel de irmão, né, A cara? gente Mais dá um- risada dessa história Para, hoje, a gente dá mais um muita banho de água risada. fria. A gente dá muita risada. Irmão, Mais um banho de água irmão, fria. fazendo Tu papel de irmão. Tu queria que eu dissesse o quê, né? E aí, quando eles, pô, aqui é da Band, eu falei, cara, já sei do que se trata. Ah, a gente viu os teus vídeos no YouTube, gostamos e estamos indo gravar o programa Mundo Segundo os Brasileiros, não sei se você conhece. Opa. É, eu já Falei. vi uma vez. Já vi uma vez, Assisto né? toda segunda-feira e a gente gostaria que você participasse. Eu participei do programa, tá disponível no YouTube pra quem quiser que ver lá. bacana, Depois O Mundo bota o Segundo link os aí. Brasileiros. Distribui o manda link aí, depois a gente bota o link junto coloca. aí. Dublin é a cidade, né? Sim. E como o programa tem 1 hora, a partir do minuto 19 começa a minha participação. Que legal. Bacana. E, cara, por deuscidências, isso é uma deuscidência mesmo, sabe, Chico? Sim. Adivinha só quem assistiu o programa na Band quando ele foi ao ar? Seu René. O seu Seu Roberto. Rubens. Seu Rubens lá Seu do... Rubens do- Gonçalves. René. Seu Rubens. Seu Rubens assistiu o programa. Olha aí o rapaz do banco. Olha aí o filho do Anselmo. O rapaz do banco que me atende lá no banco. Cara, e não é que Que ia ele se leva... aposentar no banco. Não é que ele leva jeito mesmo. Olha. E no dia Como seguinte, Deus- cara, é muito... Nossa Chico, Senhora. tudo que eu tô vivendo hoje eu vejo assim que foi costurado, sabe? Costurado. E no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem no Facebook. Eu tenho print dessa mensagem. Facebook. Aí, Eu tenho hoje em print, dia a gente fazer- quase não usa mais, né? Ele disse, ó, Fazer um vou te quadro, deixar né? feliz. Quando voltares pro Brasil, eu vou te dar uma oportunidade. Bah. Cara, Aí eu tu até voltei- adiantou a passagem. Adiantei a passagem, sem brincadeira. Sério? É verdade. Sério? Chutei, É aqui, capaz? chutei e acertei. Olha. Adiantei a passagem. Tá. Eu ia ficar mais 6 meses na Irlanda, eu antecipei para 3 meses, que era o máximo que dava. Sim. E aí voltei, cheguei no Brasil em dezembro de 2013. E depois de curtir a família, Sim. fui lá bater na porta do seu Rubens, né? Seu Tô- Rubens, chega Lembro, aí. lembro. Você quer me dar uma oportunidade? Lembra, aqui. lembra da mensagem? Chico, ele falou o seguinte: eu vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma oportunidade de fazer um teste. Eu falei, não, se ele tiver nos assistindo, seu Rubens, o senhor vai lembrar desse dia. Eu disse, mas fazer um teste, seu Rubens, o senhor disse que o senhor ia me dar uma oportunidade. Não, eu vou te dar uma oportunidade, mas tem que fazer um teste. Cara, graças a Deus fiz o teste, passei deu no tudo teste, certo. deu tudo certo. E dia 15 de janeiro de 2014, eu iniciei então a trajetória na imprensa. Comecei Sim. como repórter de rua, depois repórter esportivo, depois apresentador do esporte, caminhando, construindo programas dentro da emissora, até que eu me tornei o cara Âncora. que eu olhava na TV e falava. O âncora do jornal. Cara, Era eu ia eu. gostar de fazer isso. O E tu âncora do gostou de jornal. fazer isso durante esses 12 anos? 10 anos? Porque hoje tu ainda Exatamente. faz rádio ainda também. Ainda faço né? rádio, através do podcast Fala Mais, que vai... Sim. Legal, na que é o que tá no 93.3 sangue, às vezes FM. fazendo o que tu gosta mesmo, realmente, né? Exatamente. Mas durante esses 10 anos aí foi crescimento puro, né? Muito aprendizado, muito crescimento. Eu lembro que, assim, a vontade de empreender, ela surgiu da necessidade de ganhar mais. Tá. Geralmente, De essa é a passar o verdade. degrau. o empreendedorismo é a solução de alguma dor. Mas agora eu vou A até empresa é a solução de alguma dor, Eu né? vou até te fazer uma pergunta agora, porque o Dilvair, o Dilva, nosso amigo, ele tem uma fala que eu acho que de repente tu vai compactuar com ela. Porque a rádio é difícil também, né? Porque às vezes tu vai lá, aloca um horário,
tem que vender o horário, Exatamente. tem que arranjar patrocínio, tu tem que organizar a pauta, tu tem que fazer tudo. Queira ou não queira, tu tá empreendendo todo dia. Porque é difícil de manter aquilo em pé. Não é tão simples assim. Hoje a gente está num podcast aqui também, que a gente também está empreendendo aqui. Porque a gente também tem que investir, trazer pessoas, ter apoiadores. Sem dúvida. Né? E acredito que tu passou isso durante 12 anos da tua carreira. Ou seja, tu já empreendeu quando tu, de repente, foi pra rádio. Não sei se tu concorda comigo Perfeito. ou não. Na verdade, eu intraempreendi na própria televisão. Dentro da rádio. Do Primeiro grupo, na né? TV. Por quê? Porque como eu... Olha só, cara, eu lembro com nitidez, né? Eu saí do banco ganhando R$3.200 à época. Eu saí do banco em fevereiro de 2013. Cara, era um belo de um salário para um rapaz de 23 anos de idade. Sim. Muito bom. Morava com os pais, ótimo. Tudo pago. Quando eu voltei para trabalhar na RBA TV, eu lembro que a diretora de jornalismo à época era Carne Marangoni. E aí ela me trouxe pro estúdio, que era onde a gente fazia as reuniões. E ela disse, olha, tu passou no teste, a gente gostaria muito de contar contigo. Eu vejo potencial no teu trabalho, só que o salário que a gente tem para te oferecer é R$1.500. Ou seja, eu ia ganhar... metade. Quase um ano depois, menos da metade do que eu ganhava no banco. Sim. Eu falei, tá tudo certo, não tem problema, eu sei que Fechado, vamos pra frente. isso, vamos pra frente. E aí eu comecei a crescer ali. Sim. Só que chegou um ponto que o teto era mais ou menos ali 3.500 Sim. nessa Tu faixa. ia chegar onde tu tava e o teto realmente. Exatamente. E aí, pô, eu queria ser pai, queria constituir família, morar com a minha esposa, aquela coisa toda. E aí eu cheguei pro seu Rubens e falei, seu Rubens, vamos criar um programa? Vamos criar um programa de esporte. À época o programa se chamava Esporte RBA. E aí eu vendo o programa. E aí o senhor me dá uma porcentagem, que tal? Aí o seu Rubens, daquele jeito dele, que ele fala sempre com muita polidez. De novo, ele fala de novo. devagar, ele fala assim, se tu conseguires patrocinadores, eu te pago uma porcentagem. E o programa vai pro ar. E aí eu fui pra rua, né, cara? Montei o projeto do programa e fui pra rua. E a gente viabilizou o programa com 10 patrocinadores na época. E aí eu consegui ganhar o meu primeiro extra. Sim, porque daí sobrava, pagava, tal, o que sobrava vinha um e a aí mais. eu gostei disso. Aí eu comecei a vender pra rádio, né? Sentiu o gostinho. Pra rádio, pra TV, comecei a vender. Então eu era repórter, apresentador e comercial. E aí entrava um extra da comissão. Sim. E aí, cada vez, quando você vê o extra entrando, você quer mais, você quer mais. Aí o programa no rádio já foi diferente, o Hora da Resenha. Que era na segunda-feira, se eu não me engano, né? Toda segunda-feira, das 7 às 8h30 da noite. Foi um programa de muito sucesso, ficou no ar por 5 anos. Quando eu cheguei Até hoje as pessoas lembram do programa, comentam do programa. Quando eu cheguei a morar em Rio do Sul aqui em 2016, eu me lembro que tu já tava, acho que foi 2017, tu começou ali, tu ficou bastante tempo ali. Isso, nós começamos na Copa de 2018. O programa entrou ao ar. Foi então Copa ali, de 2018. e ficou bastante tempo, eu me lembro. Sim, ficou até final de 2023. Sim. Final de 2023 para 2024. E aí o processo já era diferente. Aí eu comprei o espaço na rádio, Tá. e aí eu tive que abrir um CNPJ. Aí já não é mais intraempreendedorismo, é eu com o meu negócio mesmo. É tu... Isso, então eu comprava o espaço da rádio. Eu comprei É o uma espaço sublocação. uma sublocação. Isso mesmo. E tu tem que pagar aquilo no final do mês, não importa Exatamente. o quanto que vai entrar. E aí tu faz o teu E aí negócio. buscava os patrocinadores e o que sobrava, né, era a minha rentabilidade, era o meu lucro daquele programa. E tava bacana. Tava bacana. Melhor que os 3 e pouco lá. Isso. Aí com o trabalho da TV em paralelo, né, eu conseguia ter uma renda ok. Bacana. Só que isso mudou, cara. A minha principal chave, eu digo que mudou num dia que era pra ser um dia de celebração, um dia de comemoração, um dia de festa, e que virou um trauma na minha vida, que foi em dezembro de 2017. A Câmara de Vereadores, ela tem a Comenda do Mérito da Imprensa, que é uma honraria entregue ao destaque da imprensa no ano. Tá. 2017 fui escolhido. Tá. Fiquei obviamente, muito feliz, muito honrado com esse convite. E eles também me convidaram para ser o orador daquela noite para falar em nome de todos os premiados. Tinham outros premiados lá também. Sim. Aceitei o convite, tudo certo. Na minha cabeça eu ia tirar de letra. Sim. Eu escrevi o discurso, me preparei. Chegou no dia, fui convidado para ir ao púlpito. E quando eu chego no púlpito, que eu coloco o discurso no púlpito, que eu levanto a cabeça, que eu olho pro público pela primeira vez, eu travei. Tu travou? Travei, cara. A perna ficou Anos mole. de rádio, tudo, imprensa, e tu travou.
Perna ficou mole, mão ficou trêmula, coração veio na boca, a garganta fechou. Olha! E aí eu comecei a ter uma confusão mental com diálogos internos que me diziam assim, cara, você tem que dar o exemplo, se você errar vai ficar feio, você tá sendo premiado pela imprensa. Autocobrança. E vira autoflagelo. E vira autoflagelo, claro. E muito assim, com a preocupação do que os outros iam pensar Julgamento. da minha performance ali na frente. Sim. Julgamento. E aquilo tirou totalmente o meu foco do que era importante, que era o discurso. Ponto. E aí eu respirei fundo e falei, vou ler o discurso para me acalmar. E aí eu baixei a cabeça, comecei a ler o discurso, comecei a me acalmar. Só que eu comecei a me cobrar. Pô, não vou ficar o discurso inteiro lendo, né? Feio isso. Você é o representante da imprensa e vai ler o discurso. E quando eu levantei a cabeça pela segunda vez, foi pior ainda. Foi pior Achei ainda. que ia ter melhorado. Aí o pessoal achou que eu tava passando mal. Ficou todo mundo assim, olhando assim. O que tá acontecendo? Tá passando mal. Sério? Aí eu respirei fundo de novo, baixei a cabeça e só consegui terminar o discurso porque eu li o discurso inteiro. E aí eu fui pra casa, cara. Me sentindo um impostor, cara. Foi traumático. Sim. Eu lembro que a minha esposa ouviu a noite inteira. Assim, eu falei, cara, eu não admito que isso tenha acontecido. Eu não aceito. Foi vergonhoso o que aconteceu essa noite. Eu não tolero, eu não vou aceitar mais. Sim. E aí, Chico, que eu comecei a buscar entender o que tinha acontecido. E aí, eu fui buscar entender além da oratória. Além da comunicação. Comecei com os livros do Dr. Augusto Cury. O primeiro livro que eu li foi A Fascinante Construção do Eu. E ali eu comecei a entender. Janela Killer, Janela Light. Sim. A influência do passado no presente, nas emoções. E aí eu comecei a entender que, no fundo, nós somos seres emocionais. Sim, total. Apesar de termos a razão ao nosso lado. Sim. E aí você pode perguntar, Tag, mas como é que você se comunicava bem na televisão, no rádio, E na hora de ir mas para falar em público não rolou? Aí depois, vivendo um processo de coaching como coachee, Sim. que eu recomendo absurdamente, foi transformador na minha vida, eu passei por uma ferramenta que me levou para o passado. E eu me lembrei de uma cena. Meu pai tinha recém comprado, eu era uma criança, eu não lembro exatamente quantos anos, 3 ou 4 anos. Meu pai tinha recém comprado uma câmera da Sharp, daquelas que botava assim no ombro. Grandona, fita, cassete. O VHS adentro da... fechava, assim, exatamente. E aquilo era uma novidade, não existia. O que existia era aquela câmera fotográfica que você tirava o filme para revelar. Sim. E eu lembro que meu pai colocou aquela câmera para funcionar e eu pulei na frente da câmera. Eu comecei a fazer algumas bobeiras ali e meu pai me elogiou. Meu pai me validou. Meu pai disse, esse menino é um artista. Sim. E depois a família toda assistia a fita. E toda a família elogiou. Toda a família validou. Lembrou disso? Eu lembrei disso, eu acessei essa memória. Vinha de lá, então, essa coisa de tu tá na televisão. Eu acessei essa memória. E ali eu entendi que o Guilherme criança registrou neurologicamente que a câmera me faz ser validado pelo meu pai, que é meu herói. Me faz ser visto pela minha família, que são as pessoas que eu amo. Me faz ser alguém. Aí saiu da tua zona de segurança, que é o estúdio. O estúdio com câmera que, queira ou não queira, ele tirou a segurança. A barreira de proteção. Perfeito. Porque aqui é controlado, né? De certa forma controlado. Aqui estamos ao vivo, mas de certa forma eu tinha uma coisa com a controlado. câmera, como se a câmera fosse minha aliada. Sim. Entende? E aí eu entendi, Chico e Ricardo, por que ao longo de toda a minha vida, na adolescência, alguém ligava uma câmera e eu tava pulando na frente. Olha aí. Sim. E aí tudo ficou claro, porque é a programação neurolinguística, é o que tu programou, é o que você registrou, de acordo com aquilo que aconteceu no passado na tua vida. E aí o falar em público estava muito relacionado com o fato de eu ser uma pessoa falante, comunicativa e ser repreendido muitas vezes por isso. Né? Principalmente no ambiente escolar. Chega, para, tá demais. Vai pra diretoria. Eu tenho a lembrança, com mais ou menos 10 anos no colégio, claro que eu também passava um pouco dos limites, entendo isso. Criança. Mas eu lembro da professora me chamar à frente, eu era da turma do fundão, e ela tirar um pedaço de fita, botar na minha boca, louco, meu. achando que aquilo era uma grande brincadeira, né? Sim. E tal, ela não fez por mal. Sim, ela tirou, na hora tu também riu. Vem cá, vem aqui e tal, tirou e botou na minha boca e senta aqui na frente. E fica até o final da sala com essa fita na boca. E aí todo mundo deu risada, foi aquela coisa toda. Mas aquilo tudo, quando eu olhei pra plateia
E eu vi todo mundo me olhando, o meu cérebro buscou o quê? Cara, que interessante. O meu cérebro buscou essas informações, ele não buscou a informação. É o que a gente chama de trilha neural. Na mentoria a gente trabalha muito as trilhas neurais dos mentorados, né? Então eu tinha uma trilha neural relacionada à câmera, a estúdio, outra trilha neural relacionada à voz, relacionada a público, a pessoas. Olha e aí isso. eu travei. E foi justamente ter destravado tudo isso que me fez entender que eu poderia levar essa mensagem, levar esse processo, esse procedimento, essa transformação para outras pessoas. E aí entrou o empreendedorismo definitivo, que é o que eu vivo hoje na minha vida. E foi quando tu estudou isso antes de resolver empreender e abrir o teu curso? Exatamente. Exatamente. Olha, se a gente for parar e pensar, tu passa isso, né, no jurídico, a gente passa isso na empresa, na consultoria. Cara, o Gui, né, Gui, teve que ir lá pra dor Muito comum, né, cara? pra entender o processo. E agora ele tá entregando, como tu entrega, como eu entrego, Sim. né? A solução sem ir pra dor. Sim. E a resistência ainda é grande. É. Então, né, a gente tá conversando antes, santo de casa não faz milagre. A gente só aprende pela dor. Não precisa às vezes. É só querer, Não, é só né? ir Só atrás. querer, Sim. só querer. Pô, já deu 3 conceitos técnicos, né, de mentalidade sobre oratória. Sim. Eu nunca tinha ouvido. Eu já fiz curso de oratória, gosto de ler, mas nunca foi o métier. Então, pô, se isso não fizer no mínimo a gente não gerar uma curiosidade, pô, aonde que eu posso melhorar? Porque eu já comecei a pensar, né, cara, pô, onde é que eu, né, lá atrás, onde... Entendeu? Essa coisa de puxar o gatilho é engraçado, porque assim, ó, trazendo um pouco do teu, eu tive algumas profissões diferentes até me tornar advogado e hoje sou extremamente realizado profissionalmente e pessoalmente, porque hoje eu faço o que eu quero exatamente. Cara, eu tô me vendo lá, sabe? Às vezes eu me via com terno e gravata, às vezes eu me via, né? Às vezes as pessoas me acham um pouco mais sério e tal. E o que eu acho que é engraçado, e a gente cria essa estrutura que tu estava falando agora, é de a gente se reconstruir e a gente se montar. Hoje, por coincidência, na Jovem Pan, o Pânico falou que as pessoas, que o talento, ele muito se cria, tu não nasce talentoso. Tu tem que testar muitas coisas para tu ver onde é que tu tá, tu se identificar com aquilo, e em cima daquilo depois tu vai treinando. Claro, tu gosta, tu treina, tu faz o teu melhor porque tu faz o que tu quer. Perfeito. E tu fica excelente naquilo. Então, foi uma fala muito interessante, aquilo me chamou muita atenção, porque às vezes as outras profissões que eu vi, que eu exerci, eu estava no local onde não sei se eu queria estar, exatamente o que tu viveu. E hoje eu estou onde eu quero estar, né? E eu trago isso, e daí trago para a tua fala, porque queira ou não queira, tu se estruturou, tu viveu várias experiências para encontrar o que tu queria, que eu acho que tu hoje faz um treinamento online, tens a tela, tens a gravação. Exatamente. Volta pro que tu falou, daí pra mim, A cara... conexão da infância com aquilo, né? Conexão da infância com aquilo, tu tá de frente pra tela de novo e tu conseguiu juntar os dois, né? E tu estudou, se preparou e tu juntou. E agora me fala um pouco quando eu resolvi fazer, e agora? Teve algum travamento? Qual foi a estratégia? Tu conseguiu... Os primeiros passos. Isso foi fluido, não foi fluido? Foi natural? Por isso que eu te digo, assim, quando eu me tornei advogado, foi um pouco mais fluido, né? Porque eu estava fazendo o que eu queria, depois conheci minha sócia, que é a Joana, todos conhecem, e a gente tem um escritório crescendo, porque é fluido. Eu não sei se é o que está acontecendo contigo hoje também. No começo foi muito desafiador, como normalmente é. Por quê? Quando eu comecei a entender sobre desenvolvimento humano, sobre mentalidade humana, sobre neurociência, sobre crenças, enfim, eu me apaixonei por esse tema. Me apaixonei. Tá. Cada vez que eu aprendia mais sobre isso, eu só conseguia pensar, por que isso não é ensinado nas escolas? Tá. Por que eu não aprendi isso antes? Porque isso começou a abrir a minha cabeça e transformar a minha vida na prática. Esse conhecimento de entender o que está por trás dos teus comportamentos, das tuas escolhas, dos teus medos, Sim. das tuas vontades. E aí você vai entendendo tudo isso. E aí durante um desses treinamentos, que foi a formação em Master Coaching que eu fiz na Febracis,
eu entendi que eu tinha muita crença, a famosa crença limitante, que me impedia de ir para o próximo nível. Guilherme, mas isso é papo de coach, como assim? A gente até tirou o sarro, eu ia falar, na resenha eu vou dizer, isso é tudo papo de coach, não sei o quê. Tá? Errou! Porque tem esse, além de passar tudo estigma, isso, né? É um baita preconceito, né? Porque tem muita gente que fala, isso é coisa de coach. Sim. Primeiro porque tem muito profissional de palco que não é coach, mas traz lá suas frases prontas, Sim. traz lá os seus conceitos, e a pessoa pega o corte e se banalizou isso como coach, como um papo de coach. Mas o coaching é uma metodologia, um processo de desenvolvimento humano. Tal qual, por exemplo, mal comparando, um processo que você faz com psicólogo. Sim. Um processo que você faz, sei lá, com psiquiatra, que você vai buscar ali uma transformação, uma ajuda para uma assessoria? Como assessoria? Como uma assessoria. Tá, né? Você vai ter lá uma pessoa que vai conseguir extrair de você algumas questões, dentro alguns de uma pontos. Metodologia. Dentro de uma metodologia, etapas. que é a metodologia do coaching, que tem etapas, Sim. e você vai se desenvolvendo, vai tirando escamas, né? Sim. Ali. E eu vejo que esse preconceito com o coaching, que é natural, ele vai se dissolver ao longo do tempo, tal qual um dia já tivemos preconceito com psicólogos. Sim. Né? Eu sou da época que eu era criança e ter um psicólogo era coisa de louco. Era coisa de louco. Não, eu não preciso de psicólogo, isso é coisa pra louco. louco, não sou louco. Hoje é comum a pessoa ter um psicólogo, frequentar um psicólogo, se consultar com um psicólogo. Natural. Sim. Eu vejo que o coaching também vai ter esse mesmo destino, esse mesmo caminho. Né? Sim. O mercado americano hoje é muito assim, 90% dos empresários têm o coaching. A evolução é essa. O caminho é esse. E aí, no processo de coaching, porque quando eu trabalhava na TV ainda, algumas pessoas me falavam, cara, tu se comunica bem, tu podias ensinar. A como se comunicar. Né? Tu podia dar um curso, podia... E eu falava, quem sou eu para ensinar alguém? Então, um padrão de inferioridade. Boicote. Eu me auto-boicotava muito, eu tinha um padrão de inferioridade, um padrão de autopunição. Uma crença limitante. Total, então eu não me via capaz, eu não me via merecedor. Quem sou eu? Quem vai me seguir, quem vai vir atrás de mim para achar que eu tenho algo para dar para alguém. Exatamente. Quando eu olhava, por exemplo, assim, para um prolabore ou para um vencimento de 10 mil reais por mês, eu achava aquilo assim muito dinheiro. É como Sim. se aquilo não fosse para mim. Sim. Não sou merecedor. Não é a minha realidade. Era a sensação que eu tinha. No processo de coaching, eu entendi tudo isso, de onde isso vem, quais são os registros que provocavam isso. Porque entendo, o que é crença? Crença é tudo aquilo que você, ao longo da vida, enraizou como um aprendizado. Sim. E uma vez que o teu cérebro aprendeu algo, ele não quer reaprender. Cansa. Porque cansa, porque gasta energia. E o cérebro ele quer te manter vivo, ele quer poupar energia. Então, por exemplo, de acordo com as experiências que você teve, você criou um conceito sobre casamento, por exemplo. Sim. De acordo com o que você viu no teu lar, de acordo com o que você ouviu do teu pai, com o que você ouviu da tua mãe, com as emoções que você sentiu dentro da tua casa, você criou um conceito sobre casamento. Sim. Esse conceito que você criou sobre casamento é a tua crença sobre casamento. Sim. De maneira que se alguém te perguntar, cara, e aí, o que tu acha sobre casamento? Você vai gritar a crença. Você vai dizer, ih, meu amigo, casamento, tô pra ver um que dá certo. Sim. Se fosse bom, Se fosse testemunha. Essas coisas, É igual entende? piscina fria. Essas coisas. E a mulherada fala, não dá pra confiar em homem, tô pra conhecer um homem que é confiável. Sim. Ou o homem fala algumas coisas também sobre mulheres. Sim. Essa é a tua crença. E a gente tende, olha que absurdo, a gente tende a confirmar a nossa crença ao longo da vida. Por quê? Porque o ser humano mata e morre pra ter razão. Sim. O ser humano, ele prefere viver o desprazer de uma crença limitante, mas ter o prazer da razão, do que viver o prazer de romper uma crença limitante, mas ter o desprazer de ter que admitir que estava errado. Que estava errado. Que tem que mudar de ideia, ou de conceito, ou de... Então, por exemplo, se um homem acredita que dinheiro fácil vai fácil, a vida inteira dele ele ouviu isso, ele viu isso acontecer com o pai, e com a mãe, e ele acredita nisso, dinheiro fácil vai fácil. Se ele ganhar um dinheiro fácil no negócio dele, ele vai dar um jeito de queimar, de gastar. Ou de gastar, ou de ser roubado, de esse dinheiro sumir, pra ele chegar no churrasquinho de quarta-feira à noite com os amigos e falar assim, ó, viu? Lembra que eu falava pra vocês? Quantas vezes eu falei pra vocês, dinheiro fácil vai fácil? Quero ter a razão. Aconteceu comigo. Entendeu? Viu? Aconteceu comigo. Quero ter a razão. Aí os outros falam, pois é, cara, que coisa, né, bicho? Pronto.
Eu preferia estar com o dinheiro. Não, eu preferia estar com a razão. É louco isso, mas é real. Aí você precisa romper a crença para que você consiga, de fato, sustentar aquele dinheiro. Então, eu convido até quem está nos acompanhando a se perguntar quais são os teus conceitos que você tem sobre dinheiro. Eu ia fazer essa pergunta agora. Qual seria? Quais são os teus conceitos? Vê se eu Por exemplo, fazer para o empresário. O importante é ter saúde. Quando você... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu vai fazer o teu treinamento com empresários, com certeza. Perfeito. Alguns, né? Eles fazem essa pergunta pra ti? Eles fazem a pergunta pra mim? Eu é que faço pra eles. E eles estão preocupados? Tu vê que eles não conseguem administrar o dinheiro? Porque eu penso... Tem gente que nem dá bola pra dinheiro, tem gente que só vive o dinheiro, tem gente que esquece a família pelo dinheiro, tem gente que o dinheiro parece que vem fácil, tem gente que o dinheiro parece que nunca vem. Isso vem de um posicionamento neurolinguístico, pelo que tu tá falando agora. E como é que tu treina isso, cara? Como é que tu muda isso na cabeça dele? O primeiro passo é a identificação. Como é que a gente faz a identificação? Através do processo de maiêutica socrática. Perguntas. Porque a crença grita. A forma que você tem de expressar a tua crença é através da comunicação. Se você se observar, você vai começar a reparar as crenças que você tem. Quando você tá lá no churrasquinho com os amigos, aquele momento relax, que é aquele momento que você fala: ih, meu amigo, mas ser empresário no Brasil é coisa pra louco. Você soltou a crença. Né? E rico, meu amigo, e rico não dá pra confiar. É tudo ganancioso. Não sabe como é que ganhou, não sabe como é que vem. Rico não dá pra confiar. Veja bem. Então essa é a tua crença. Se você acredita que rico não dá pra confiar, você quer ser um cara confiável, certo? Não vai ser então rico. você nunca vai ser rico. Porque se o dia que você for rico, você vai se tornar essa pessoa que os outros não podem confiar. No subconsciente tudo total. É a tua programação, que tá né? programado. Programação neurolinguística. O pessoal acha que é olhar pro lado. Olhou pra cima, tá mentindo. Não, programação neurolinguística é tudo que tu programou ao longo das tuas experiências neurologicamente e que hoje você interpreta como linguagem. Isso é aquela coisa até do cara que qualquer coisa que acontece, ele xinga, ele berra, ele fica estressado, queira ou não queira, vai trazer alguma coisa negativa. É nesse ponto mesmo? Também. E por que ele reage dessa forma? Porque ele tem algum aspecto que interfere ali. Mas respondendo a tua pergunta de maneira mais direta. O empreendedor, onde é que tu bate na ferida do empreendedor, onde é que tu modifica o cara? Os empreendedores que me procuram, os empresários, que são a maioria dos meus clientes, dos meus mentorados, eles buscam destravar a comunicação. Então, normalmente, uma dor comum é: cara, eu estou num cargo hoje, eu estou num nível hoje que eu não posso me dar o luxo de travar em cima de um palco. Sim. Eu não posso me dar o luxo de presidir uma reunião com o meu time e não ser assertivo na minha fala. Eu travo, e eu fico nervoso, e me dá branco, e eu preciso resolver isso. Então normalmente ele vem com a dor. Até hoje, eu não tive nenhum caso o cara dizer assim: ó, eu tô te procurando porque eu quero palestrar. Sim, ou seja, o desejo. Quero ser que nem tu. O desejo. Não, é a dor. Sim. O cara quer resolver a dor. Né? Eu não posso... hoje eu estou atendendo, por exemplo, o Jean Dalmarco, que é diretor da ICAV, né? Que é um caso como esse. É um cara que domina o negócio dele. Técnico absurdo. Uma visão estratégica de negócio absurdo. Um cara fantástico. O que ele precisa dominar agora? A comunicação. É o ponto que falta. Sim. E aí, procura. Mesmo caso do Jorge Roden, da Roden Portas, e tantos outros empresários que hoje fazem parte da mentoria. Atendo também a ex-prefeita de Salete, a Chica, que hoje tem pretensões de ir, por exemplo, ao pleito de deputado estadual, e também busca o desenvolvimento nesse sentido. Tem o Jason da Vieira Mello, que está fazendo a mentoria junto com o seu sócio William Nichelati, que a Vieira Mello está indo para um outro nível. A Vieira Mello está indo, e eles sabem o desafio que vai ser, estão sentando em mesas poderosíssimas. Tem que ter postura, eles tem que precisam estar preparados para esse momento. Ter... E aí o que acontece? O cara senta comigo, eu começo a fazer pergunta para ele. E eu vou perguntando, são perguntas estratégicas. Sim. Tem uma metodologia por trás do caminho de perguntas. E nessas respostas ele vai revelando as crenças. E daí tu vai... E aí eu vou mapeando a crença. Porque se eu não trabalhar a crença dele,
Nunca vai. Tu não vai Esquece. conseguir trazer. Tem que curar, né? Tu não traz... Esquece. Não é da Não adianta eu trabalhar técnica de oratória com o cara. Tem que Se o cara não Não tiver, adianta. sim, entendi. Ricardo, eu vou trabalhar com ele postura gestual, tom de voz, ritmo de fala, Sim. ocupação de presença, de espaço. Vai chegar na hora, o diálogo interno que vai vir é: quem é você para estar aqui sentado nessa mesa? Sim. Quem você pensa que é para estar conversando com gente desse nível? E aí, pronto, ele vai se encolher, Travou, vai vai se- voltar para a posição fetal, que é a posição de defesa, de proteção. É por isso que as pessoas que estão no palco e você percebe nela uma insegurança, é porque ela está na posição fetal. Aliás, ela tenta ir para a posição fetal. fechada. Do né? bolso, É. tal, Ela meio tenta se escondido. esconder, ela quer se Fechada, esconder. né? Daí, normalmente, mulheres cobrem partes íntimas, põe o cabelo à frente, põe as mãos aqui na frente. São sinais. O homem diminui a área corporal. São sinais que você mesmo, sem perceber, você que está na plateia, você lê. Você Mesmo sem ter noção, mesmo sem sem ter ter noção. qualquer tipo de treinamento, tu vai ler. Você olha pra aquele cara e fala assim, esse cara tá inseguro. Porque é o que o corpo tá Agora, falando. É o que o corpo tá comunicando. E se ele não tem autoconfiança, como é que eu vou confiar nele? Tá, e agora Pronto. agora eu vou te falar isso, trazendo para a prática para o empreendedor que está ouvindo isso aqui. Na hora que ele senta numa reunião, que ele precisa fechar um negócio, que ele precisa botar preço no negócio dele, porque, cara, botar preço é difícil. Não é fácil botar preço, né? Na hora que ele precisa cobrar, o cara tem medo de ser muito caro, tem medo de ser, né, tem medo de ser muito barato, daí o cara está sempre puxando para baixo. Como é que esse treinamento é na veia para isso? Perfeito. Porque num posicionamento, num fechamento de contrato, queira ou não queira, a quebra de postura, objeção. a postura, o Tom não sei, de ela tá voz, te a perguntando. entonação. Porque numa mesa de reunião, a postura, a fala, tom de voz e tal, te leva ou não para um fechamento. Tô certo ou tô errado? Totalmente certo. Totalmente certo. O principal pilar a ser trabalhado é o pilar mental. Tá. Mental, que envolve as questões das crenças, Tá. os diálogos internos, como ele se vê, Tá. como ele se enxerga em relação ao mundo. Se ele se vê inferiorizado, ainda que ele ganhe hoje um bom dinheiro, ainda que ele tenha crescido a empresa, ele está indo para um próximo nível. Nesse próximo nível, ele vai lidar com gente de um tamanho que ele ainda não lidou. E dele tem medo. Daí ele tem medo, daí ele se inferioriza, daí Sai isso da vai... zona de Daí ele, conforto, tranca, né? daí ele tranca naquele patamar Isso ali. vai fica. reverberar sai da zona de conforto, no emocional dele, vai reverberar no corpo dele, o corpo vai comunicar. Tá. A outra pessoa vai ler, mesmo sem ter um entendimento técnico. Ela lê aquilo. E Esse vai cara tá responder inseguro. isso. E aí ele perde valor, ele perde credibilidade. Toda vez que você demonstra insegurança, ninguém segue alguém que não sabe pra onde vai. Ninguém Sim. segue alguém que não tá seguro do caminho que tá Sim, trilhando. com certeza. Então, pô, peraí, né? Então, o primeiro aspecto é trabalhar o mental. Depois é trabalhar o emocional. Tá. E depois as técnicas. Então, o meu processo de mentoria ele se baseia em 3 pilares. Por isso que, E hoje o teu treinamento é em cima desse pilar. em cima desses 3 pilares. Por isso que o nome da mentoria é comunicar. Eu dou uma ênfase no CAR, porque é o acrônimo, né? É confiança, autoridade e resultado. Bacana. São os 3 pilares. Comunicar. Confiança é o mental, é o que você diz pra você mesmo, as Que crenças. eu sou capaz. O emocional é a autoridade, é você se sentir como alguém capaz, Com autoridade sobre vitorioso, tal, né? poderoso, enfim, parar Sabendo de do que se- tá fazendo. sabendo do que está fazendo. E resultado, aí entra a questão de técnicas para você de fato causar impacto, para você trazer as pessoas pro teu lado, para você fechar negócios, literalmente. Então, se eu vou trabalhar o empresário nesse tipo de situação, cara, eu preciso fechar negócios, eu fico inseguro na hora de passar o preço, eu olho para a pessoa do lado, eu sei que ela é uma pessoa importante, eu me fecho, eu me tranco. inferiorizo. Primeiro eu tenho que entender quais são as crenças. Vou trabalhar, a gente tem ferramenta para isso, ferramenta de PNL, de hipnoterapia, de neurociência aplicada à comunicação. Então eu nem entro em oratória com o cara no começo. Sim. A oratória é a última ponta. É a última ponta. Tira casaco, põe o casaco. Por isso Tira que casaco. tanta gente faz curso de oratória e trava na hora de falar em público. Porque o problema não é a oratória. Não é a oratória, não é a técnica. É a cabeça. Eu tenho É uma um pouco- palestra é que o um título pouco da antes. palestra é Não Aprenda Oratória. Até fazer isso. Aí a Até- pessoa fala, pô, mas como assim? mano, Tu veio aqui tu falar dá de aula de oratória? oratória, mano? Aí eu começo a palestra e eu faço uma... Vou revelar aqui, mas tudo certo. Bora, vambora. Aí eu faço uma brincadeira com o público. Que o público acha que é real. Eu falo, muito bem, pessoal, eu passo algumas técnicas de oratória, eu começo a palestra e passo algumas técnicas. Sim. Postura, gestual, tom de voz. Falei, beleza, todo mundo pegou essas técnicas? O pessoal fala, peguei. Então tá bom. Então agora é a hora do show. Vem aqui um. Eu vou escolher um de vocês pra vir aqui na frente E aplicar a e técnica. aplicar as Ó o técnicas. Chaves. Cara, a galera faz assim, ó.
A turma vai se Mas encolhendo é e não isso, sei eles o não quê. aprenderam. Aí eu dou um tempo, eu faço que é Sim, real o negócio. sim. Aí eu dou um tempo e eu falo assim, ó, agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta e anote tudo o que aconteceu no teu corpo, no teu organismo, na tua mentalidade, no teu emocional, desde o momento que eu propus esse desafio. Aí a galera começa a compartilhar. Nossa, o coração veio na boca, palpitou. Eu pensei em dar um jeito de fugir daqui, escapar, dizer que eu vou no banheiro. Aquele dedinho já começa a baixar aqui, já não vou. E aí a ficha cai. Aí eu trago o Que conceito. é o mental e o emocional. Aí eu falo, ó, pode respirar fundo, ninguém vai precisar vir aqui na frente fazer a palestra, por enquanto. Se quiser, pode vir. Mas o que eu quero te provar com isso é que não adianta você fazer curso de oratória. Você tem que trabalhar o teu emocional e o teu mental. Você pode fazer um curso de oratória que te ofereça isso, mas não é a obrigação do curso de oratória oferecer isso. A obrigação do curso de oratória é te oferecer as técnicas. Oratória é técnica. Sim. Comunicação é o conjunto. E então, por isso, comunicar. Não só de oratória. Exatamente. Ô Gui, em relação são mais de 10 turmas, né? Que já formasse com comunicar, imagino. Qual é o perfil do empresário de crença limitante, né? E qual é a tua leitura sobre a geração do empresário? Millennial, X, né? X, O mais Y, novo, o mais velho. Millennial. E o que isso impacta na sua própria desenvoltura? Eu imagino o seguinte, eu trabalho com a minha família. Meus pais são baby boomer, né? Então eles têm um grau de resistência até pelas crenças que eles ouviram, né? Pequeno e tal. Então quando vai uma pessoa 60 a mais, eu imagino que a tua metodologia ela vai ser adaptada. Dentro do teu curso, como é que tu lida com isso? E como é que tu faz ele render, entendeu? Para ele chegar no final. E, cara, nesses nomes, né, eu acompanho, pô, tu já vê, é nítido assim, né? A mudança, é nítido. Mudança nítido, de postura, de falar, nítido. um vídeo, uma Então, coisa. como que a parte de geração, né, tu lida? E já complementando uma outra pergunta, essa máxima, né, do óbvio ter que ser dito. O quanto que isso é verdade dentro da comunicação? Muito bem. Em relação às gerações, para o processo não tem distinção. Por quê? Olha isso. Porque o processo de reprogramação de crenças, ele é o mesmo para qualquer pessoa. Só muda a crença. Só muda a crença. Então, o que eu preciso identificar, Chico? Qual é a crença dele? E as Isso que perguntas são as mesmas. Por de 60, por de 10, eu vou por de 10. perguntando, eu vou perguntando. Então, as 2 primeiras sessões é basicamente focada nisso. Eu preciso entender qual é o padrão de mentalidade dele. O que ele acreditou ao longo da vida? O que ele carrega como conceito? O que ele carrega como verdade? Eu vou esticando o cara. E eu sempre deixo muito claro pra eles. Olha, tu vai entrar nesse processo, eu preciso da tua vulnerabilidade. Preciso. Então, a primeira coisa, ele tem que querer. Isso. Você tá investindo nesse processo, é um processo de alto ticket. Sim. Um processo individual. Claro. É um processo de alto ticket. Claro. Eu preciso que você coloque a tua verdade absoluta aqui na mesa. Sim. Senão eu não vou conseguir te desenvolver. Sim. Pra eu te ajudar, tu me 50-50, ajuda, né, me ajuda a Gui? te ajudar, né? Exatamente. Dia de mão dupla, né? Sim. Então a pessoa se abre. Então ela senta ali na minha frente e começa a falar, cara, foi assim, minha infância foi assado, eu passei por isso e tal e tal. E ele começa a trazer as verdades dele, as crenças que ele ouviu, como é que foi. E eu começo a entender. E aí, uma vez que eu mapeei qual é o padrão de mentalidade dele, quais são as crenças que ele tem, aí eu entro no processo de reprogramação. Chico, isso é tão poderoso, Ricardo, que quando a crença... Veja, nós somos, enquanto indivíduos, um produto das nossas crenças. Penso que sim. Chico, se tu olhar pra tua vida financeira hoje, ela é o reflexo das tuas crenças financeiras. Se tu olhar pra tua vida profissional hoje, ela é o reflexo das tuas crenças profissionais. E a gente precisa estar sempre reprogramando crenças. Porque você está sempre indo pro próximo nível. Sim. Então, o Guilherme, que trabalhava na TV e não saía da TV, tinha determinadas crenças limitantes. Eu rompi essas crenças, fui pro próximo nível. Agora, para eu ir pro próximo nível, cara, eu tenho outras crenças que estão me impedindo de ir para lá. E para quem é empresário e está nos ouvindo, leva para ti essa frase. O teto da empresa é a crença do dono. Ó o corte. Ó o corte.
O teto da empresa é a crença do Olha dono. isso. Você pode ter a mesma estrutura, o mesmo mercado, o mesmo negócio, os mesmos colaboradores. Você tira o dono, põe outro dono, o negócio Meu, isso explode. É muito claro. Isso Meu, a gente- pra gente isso a é gente muito- vê mesmo Nossa. muito nisso. Porque a crença, você tá lá, você é consultor, você começa a conversar com Nossa. o dono, você fala, a gente precisa mudar isso. Se ele falar pra você assim, isso aqui não funciona, é crença. É crença. Tá enraizado. crença, Ele não vai entendeu? mudar. É o jeito que ele aprendeu, é o conceito que ele tem sobre aquilo. Não, eu nunca vi dar certo. Mas olha aqui, tá funcionando no mercado, tá funcionando, não, mas aí o cara não se abre pra bem, aquilo. porque até são empresas grandes, cheguei bem até aqui. Mas pra que eu vou romper- mexer? Pra que eu vou porque mexer, Chegou né? bem Tô às bem. vezes, Exatamente. porque é uma empresa com produto único, tá muito tempo, NN. Então, chegou num teto. Como é que eu vou ultrapassar esse teto? Por exemplo, o cara que Quebrando a tem... crença. Vou dar um exemplo. O cara que tem a crença de que o olho do dono engorda o boi. Uhum. Certo. Né? Você, como consultor, talvez tenha que trazer para ele uma orientação de ele sair do operacional, se tornar mais estratégico, viajar um pouco para conhecer o mercado, Sim. sair um pouco, dar um zoom out que a gente fala. Ver Certo. que, E talvez- que ele sai, a coisa roda, né? Que a coisa não precisa no Talvez ele operacional pra ele vai te responder, não. Meu pai me ensinou que o olho do dono engorda o boi e o meu negócio cresceu assim. E toda vez que eu saí daqui, Deu o negócio problema. deu problema. Então, Chico, pode me falar outra coisa, Ricardo, pode me falar outra coisa, mas isso eu não vou fazer. Aí a empresa não cresce, o teto da Ou empresa cresce até um certo Ou tanto. cresce até é a onde crença ele... do dono. É. O teto da empresa é a crença do dono. E a hora loucura. que ele faltar, né? Como é que vai essa empresa, né? E existe um estudo que foi feito na década de 70, se eu não me engano, que chamou-se de efeito Pigmaleão, que mostra a influência que a crença do líder tem sobre o comportamento dos liderados. Era mais ou menos o seguinte, A eles cultura, fizeram né? um estudo, Reflexo. eles fizeram um Reflexo de estudo cultura. controlado Uhum. com estudantes da primeira série, segunda série do ensino fundamental. Pegaram os 3 professores que iriam ministrar para aqueles estudantes ao longo do ano, chamaram os 3 professores e falaram o seguinte, ó, nós vamos aplicar um teste de QI nos alunos, mas nós não vamos revelar para os alunos o resultado, e vocês também não podem revelar, mas nós vamos falar para vocês quem são os gênios da sala. O teste era falso. Uhum. Sim. E os cientistas chegaram para os professores e falaram, ó, o Joãozinho, a Mariazinha e o Gustavinho são os gênios da turma. Mentira! E os professores não podiam falar para eles que eles eram os gênios. Mas os professores verdadeiramente acreditavam que eles eram gênios. Sim. E só o fato de os professores acreditarem que eles eram gênios e talvez tratarem eles de forma diferente, no final foi aplicado um teste de QI verdadeiro. E os que mais tiveram evolução foram Foram os aqueles 3. 3. Depois estudou-se no mercado de trabalho. Impressionante. O líder que tinha a crença que o olho do dono engorda o boi, toda vez que ele saía, caía a produtividade dos colaboradores. O líder que tinha a crença de que quanto mais liberdade, mais produtividade, o cara podia deixar O solto cara que ia só pra aumentava praia, o cara ia a pra... produtividade. É isso, cara. O teto da empresa é a crença do dono. E na Nossa. oratória é a mesma coisa. O Top, teto hein? da tua comunicação é a tua crença sobre isso. Sobre como você se vê. Então, uma vez que eu trabalho a identidade dele, as crenças de identidade, de capacidade, de merecimento dele, eu vou destravando isso, eu vou tirando camadas dele. Cara, o cara naturalmente melhora a comunicação. Quando vocês falaram, pô, a gente já viu mentorados de vocês que é nítida mudança de postura. É. Sim. É só a autoconfiança do cara. Uhum. Que loucura. É só isso, o cara rompeu as crenças, o cara começou a se sentir confiante, empoderado, naturalmente, porque o teu corpo ele reage ao teu mental e ao teu emocional. A postura muda, né? O cara já Muda cresce, tudo. já vê o... Sim. E aí a técnica, ela entra como uma cereja do bolo quando ele for precisar dar uma Sim, palestra, achar que vai fazer algo diferente. falar em público ou algo nesse sentido, entende? Deixa eu te fazer outra pergunta que eu acho que é importante, meio que cortando até um pouco o raciocínio, mas assim, a gente tá falando de empreendedorismo, tu tá falando muito do empreendedor aqui, do crescimento dele, e eu sei que hoje tu atua muito no digital, certo? Às vezes o digital, ele precisa da cara do dono. A gente tá vendo hoje presidente da CIMED tendo que ir para frente do Instagram, presidente de empresas. Vários, né? Vários. Aí vai envolver a oratória, vai envolver a postura, vai envolver tudo isso, né? E esse caminho, ele é sem volta? Por exemplo, assim, ó, eu, empreendedor, vou ter que começar a ter a minha cara dentro da empresa, ou não, ou isso é necessário, ou não é.
Porque também se muito fala, né? Agora virou blogueiro, agora foi pra internet, agora virou blogueirinho e tal, aquela coisa toda, né? Porque... E tem muita gente que faz, eu faço meus vídeos, o Chico faz os dele, tu faz os teus, né? Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos e tal. Mas como é que tu vê esse caminho da internet? Assim, é necessário, não é necessário? O empreendedor hoje, com 15 anos ou 20 anos que vai empreender, ele já precisa pensar nisso? Não precisa Ele tem que ser nisso? digital, né? Ele tem que ser digital, não tem que ser digital? O que tu percebe até desses empresários que tu atende aí dentro do teu curso? Perfeito, vamos lá. Primeiro, contexto é rei. Tem empresas que não precisam ir para o digital, porque o negócio não precisa, porque não é estratégico, ok. Aquelas que precisam, quem não ir, vai ficar para trás. Tá. Porque eu parto da premissa que quem comunica melhor, vence quem é melhor. Certo. Com certeza. Entenda, Ricardo. Temos as duas técnicas iguais. Eu me comunico melhor. Você vai ser visto pelo mercado como alguém melhor. Certo. Entenda, a pessoa não tem o cliente, ele não tem como saber se você é bom ou não no que você faz antes de te contratar. Correto? Correto. Ele tem como ter uma percepção se você é bom ou não. Uma ideia, uma crença prévia. Como é que ele vai ter essa crença prévia se você é bom ou não, se você é a pessoa certa para ele contratar, se você é o consultor certo? Comunicando certo. Pelo que você está comunicando através do mercado. Depoimentos de clientes. Prova social. Prova social. Os vídeos que você posta mostrando que você domina, né, o assunto. A autoridade. Aí a pessoa vê aquilo lá e fala assim, pô, gostei do que ele falou, é o que eu preciso. Vou ver. Acredito que esse cara pode resolver o meu problema. Pode ser que ele te contrate e você não resolva o problema dele. Sim. Mas ele acreditou num primeiro momento que você poderia resolver, por quê? Pela comunicação, pela percepção que ele teve. E Sim. Percepção é comunicação. Então eu sempre falo, você é tão bom o quanto você é capaz de comunicar que é bom. Entenda, se você não é capaz de comunicar que é bom, você não é bom, ainda que você seja o melhor. Toma mais um, então. Toma mais um, então. Toma mais um. Se você não é capaz de comunicar que é bom, você não é bom, ainda que seja o melhor. Porque você pode até espernear, eu sou o melhor, eu tenho os melhores cursos, eu sou o melhor. Pergunta pro mercado se o mercado te entende, como a gente ouve te isso, lê, né? como o melhor. Se tu tá sendo contratado ou não. Aí você faz uma pesquisa, você vai lá na pesquisa, tá em último lugar, o mercado não te reconhece como alguém bom. Então isso não é bom, cara. Sim. Entendeu? Pro mercado você não é bom, que é o que importa. Qual o teu NPS? Exatamente. Qual o teu NPS? E aí cai o digital. E aí entra o digital, porque hoje o digital Ferramenta, né? é uma das principais ferramentas para você mostrar pro mercado que você é bom. Quem não está no digital? Quem não tá no digital. Então é simples. Quando você pega e vê, por exemplo, um cara como Guilherme Benchimol, dono da XP Investimentos, bilionário. Não precisa Esse cara, mais. ele teria necessidade de estar gravando vídeo todo dia para o não. digital? Rony Mendes, Financeiramente falando? Não. Profissionalmente falando, não. Adib. Só que o que começou a acontecer? O senhor Juliano Custódio, que é dono da EQI Investimentos, que Sim. inclusive o primeiro escritório da EQI foi em Rio do Sul. Sério? Sério. Hoje tá em... Ele tem um enorme carinho pro Rio do Sul, de vez em quando ele vem para pra cá, inclusive ainda. O senhor Juliano Custódio começou a aparecer no digital. Diga-se de passagem, com conteúdos extraordinários. Bacana. Se você acompanhar os conteúdos do Juliano, é maravilhoso o Instagram dele. Tá. O que aconteceu? Eu sou um investidor. Eu tô com dinheiro lá parado para investir. Aí eu tô rolando meu feed do Instagram, aparece um vídeo do Juliano. Eu me identifico. Daqui a pouco aparece outro vídeo do Juliano. Eu falo, pô, faz sentido o que esse cara tá falando. Pô, gostei da personalidade desse cara. Pô, esse cara me passa confiança. Chega na empresa, Pô, esse cara, eu olho e falo assim, eu vou investir na EQI. Eu vou abrir uma conta na EQI. Gerou no mínimo uma curiosidade de conhecer mais. Porque pela figura dele, Pô, porque hoje você contrata muito mais a pessoa do que a empresa. Nós estamos entrando numa era... Eu não sei... vamos supor, eu não sei quem são os sócios da Business Consulting. Eu sei o Chico. Eu conheço o Chico. Eu quero o Chico dentro da minha empresa. Sim. Porque eu confio no Chico. Eu sei que o Chico conheço o Chico de longa data. Não sei nem nome da empresa. Entende? Não é pela empresa, não é pelo... É pelo Chico. É pela pessoa. Pela pessoa. Sei que se ele botar um funcionário para trabalhar, eu vou cobrar do Chico. Isso, você vai cobrar do Chico. Eu vou cobrar do Chico. Então, quando o Juliano coloca a cara, sendo um bilionário também, ele tá justamente entendendo que o jogo é esse.
Autoridade. E aí você passa... Aí o Guilherme Benchimol falou, cara, não dá. Ainda que eu seja um bilionário, a minha empresa entra em risco se eu não ir pro... Veja bem. Veja bem. Preciso. E aí você vê 2 caras bilionários, líderes do mercado, os 2 aparecendo no digital. Assim como tantos e tantos outros cases. Sim. E aí eu olho pro cidadão que é, sei lá, dentista... E ele sobe num pedestal da arrogância e ele diz, não, mas eu sou dentista, meu negócio, eu não vou gravar vídeo. Ok, amigão, você olha pro lado, o cara do lado tá gravando, tá com a agenda cheia, aí o que você faz? Você vai lá e fala mal do cara. Sim. Você entra na rodinha e fala, mas aquele cara é isso, é trambiqueiro, é picareta. Amigão, ou você joga o jogo e para de conversa fiada. Ou tá tudo certo. Ou é isso aí, ou ele vai lotar a agenda e você não vai. É. Entende? Foi-se o tempo que bastava ser bom. Tu tem que parecer ser bom. Hoje você tem que parecer ser bom. Bah, maravilhoso. E aí, obviamente, depois que o cliente te contrata... Tu tem que ser bom, né? Você tem que ser bom. Sim. Você garante. Porque, entenda, existem 3 pilares que te fazem valioso, que te fazem um profissional valioso. Quais são esses 3 pilares? Conhecimento técnico, obviamente. Sim. Tua capacidade de fazer gestão financeira, gestão de pessoas para crescer o negócio. E comunicação. Esses 3 pilares te fazem valioso. Ao longo do tempo, nós nos acostumamos a ignorar o pilar comunicação. Entendendo que, naturalmente, o jogo já acontece. Porque não era necessário, até então, se desenvolver nessa área. Então, o cara fazia 500 mil cursos técnicos, tornava o melhor da área, pós-mestrado, pós-doutorado, tecnicamente o melhor da área, aprendia a fazer gestão, mas o dinheiro não entrava. O dinheiro não entra, Por que o dinheiro não entra? Porque desses 3 pilares, se nós colocarmos uma linha cronológica e traçarmos a linha da venda, do momento da venda, o único pilar que está antes da venda é o pilar comunicação. Os outros 2 pilares, conhecimento técnico e gestão, estão depois da venda. Então, o que põe dinheiro no teu negócio é a comunicação. O que sustenta o dinheiro ou repele o dinheiro é o pilar conhecimento técnico e o pilar gestão. Se eu for muito bom de comunicação, trazer um monte de dinheiro, mas não entregar, não for bom tecnicamente, ou não souber fazer gestão... A longo prazo tu vai falir. Não se sustenta. O dinheiro vai embora. Se eu sou muito bom tecnicamente, sou muito bom de gestão, mas não consigo fazer o dinheiro entrar, também não adianta. Então, primeiro é focar na comunicação nos tempos atuais. Sim. Traz o dinheiro. Se você já é bom no que você faz, você não precisa de mais um curso técnico. É consequência. Aprende a trazer o dinheiro. Aprende a trazer o dinheiro. Aprende a se comunicar. Aí você vai trazer o dinheiro e você vai sustentar o dinheiro. Sim. Vai trazer mais dinheiro e vai sustentar o dinheiro. Vai trazer o dinheiro e vai sustentar o dinheiro. E aí o teu negócio cresce. E aí entra o pilar resultado, que seria o terceiro e último pilar, por exemplo, do processo de mentoria. Sim. Então, digital, gente, fundamental. Para quê? Para construção de autoridade. Quanto maior é a percepção de autoridade que a outra pessoa tem sobre você, maior a percepção de valor que ela tem sobre você. Se é maior a percepção de valor que ela tem, menor é a barreira de entrada, menor é a barreira de objeção. Mais disposta ela está não só a te contratar, mas a pagar o que vale o teu produto ou o teu serviço. E você constrói a autoridade usando o digital de forma assertiva. Tá. E além disso, vem também um pouco do empresário entender que as pessoas, muitas vezes, querem consumir o que eu uso, né? Quando eu consigo chegar num grau de valor, né? Que eu consigo ter... agora eu sou uma referência, por exemplo, no que eu trabalho, no que eu faço. As pessoas que me veem, muitas vezes elas querem ter o que eu tenho. E se eu represento a marca ou o produto que eu vendo, a marca se torna mais fácil, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é fato. Existe um treinamento para isso? Sim. Quando a gente trabalha a construção de autoridade, a construção de marca, junto ao mentorado, volto a dizer, a gente precisa trabalhar 2 pilares. O pilar da autoridade externa, que é onde a gente vai trabalhar toda a questão de comunicação, imagem, voz, tudo que a pessoa está comunicando externamente, mas eu preciso trabalhar a autoridade interna. Se ela não se vê como autoridade, o negócio não acontece. Vou te dar um exemplo prático. Eu atendo... Não é de mim não, né? Eu atendo... Ó, aqui o exemplo prático aqui, ó. Ambos estão comunicando perfeitamente. Tá bom. Obrigado. Eu tenho um mentorado, e vou preservar o nome dele nesse caso, Claro, sim. mas ele começou a atuar com mentorias na área dele, ok?
E aí o que acontece? Ele iria receber uma possível mentorada lá no escritório dele e ele me mandou uma mensagem 30 minutos antes. Falou, Gui, tu tem um passo a passo de vendas que ela vai vir aqui, eu vou fazer uma reunião de vendas com ela, como é que eu conduzo ela pro fechamento? Aí, como eu não tinha muito tempo, eu mandei uma sequência de áudios. Você faz esse passo primeiro, depois esse, vai conduzindo ela dessa forma até chegar no fechamento. Mas eu fiquei curioso sobre o valor que ele iria cobrar na mentoria, para tentar entender se não tinha uma crença limitante aí. Sim. Como mentor é o meu papel. Sim. E aí eu comecei a fazer perguntas ali no WhatsApp. Eu falei, mas só por curiosidade, qual que é o valor da mentoria? Ele falou 10 mil. Daí eu falei, ok, o que te levou a estipular esse valor? Para eu ter uma oportunidade de entrar nesse mercado, e é mais ou menos o que os outros mentores cobram na área e não entregam metade do que eu vou entregar. Eu disse, bom, então se tu vai entregar o dobro do que os outros, o que te levou a cobrar 10 mil? Aí ele começou a soltar as crenças limitantes dele. Eu fiz outras perguntas, mas fomos chegando no desenrolar da conversa. E aí vem a pergunta derradeira. Tá, o que te levou a cobrar 10 mil? O medo de assustar e não vender. Eu falei, tá, mas peraí, o quanto que a tua mentoria vale hoje? Ela vale 25 mil. Daí eu perguntei, então por que você não cobra 25 mil ao invés de 10 mil? Porque eu tenho medo de assustar e não conseguir vender. Aí eu perguntei, quem te garante que isso vai acontecer? Ele falou, pois é. Eu falei, que fichas caem? E ele não me respondeu mais. A moça tinha acabado de chegar no consultório dele lá. E ele entrou pra reunião. E entrou pra reunião. E começou a atender ela e tal. 1 hora depois ele me manda um áudio de 8 minutos. Cara, tu não vai acreditar. Com sorriso na orelha, tu não vai acreditar. Foguete. Tal. Às vezes, só a identificação da crença já é suficiente pra sobreposição pra dela. ele entender que ele tem que passar aquilo. Exatamente. Então, o que acontece? Ele foi conduzindo ela. Quando chegou na hora do fechamento, ele disse, entrei num dilema, cara. Veio o 25, veio o 10, veio o 25. Aí me lembrei da tua pergunta, cara, nada garante. Eu falei 25 mil. E ele disse, eu já tava esperando que ela fosse pedir desconto e eu ia baixar, enfim. Manda o Pix. E ela olhou pra mim e falou assim, parcela em 10 vezes? Bora. Ele disse, eu não sabia nem o que responder. Eu não tinha programado o script pro fechamento em 25 mil. E aí a pergunta é, quanto vale o romper de uma crença limitante? Olha só. Meu Deus, tô arrepiado. Nesse caso, 15 mil reais. 15 mil reais? De 10 para 25. Sempre. Pagou o teu curso. Entende? Pagou o teu curso. 150%. Paga uma parte. Não, sim. Mas já uma boa parte do investimento. Ô Gui, excelente. imagino que a gente já tá indo... Não, eu ia pra esse lado aí. Eu já ouvi assim, dois tiozinhos assim, ó. Não, eles estão agoniados, estão brigando com nós lá. Dois tiozinhos assim, ó. Já andou, já rodou, já deu um ataque de tosse nele. Chega uma certa idade, falta saliva. Ele tem que aí ele tem que ir lá passar o corega. Sim. Aí ele... Brincadeira. Não, mas eu vi ele. Meio agoniado. Eu pensei que escapou a chapa. Passar corega. Muito bom. Ô Gui, indo pro final, a parte regional, imagino que pega muito, né? Tu teve esse contato com capitais e o perfil dos empresários, né? A gente teve aqui grandes empresários. E uma coisa que nos chamou a atenção até do Júnior, né? Pamplona, a dica dele é viagem. Rompem as suas crenças. Qual é a analogia que tu pode fazer entre Rio do Sul, que somos a capital do Alto Vale, né, para a pessoa quebrar a crença na qual só vou dar certo em São Paulo? A crença ela é reprogramada de duas formas. Ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então, por que viajar é bom para você reprogramar a crença? Porque você vai ter um forte impacto emocional de uma outra cultura, de uma outra realidade, que vai te trazer um outro ponto de vista sobre algo que você acreditava ser uma verdade imutável. Tá. Aí você fala, cara, dá pra fazer diferente. Dá pra... E o negócio é diferente daquilo que eu sempre achei que era. Muda a reprogramação. Outra forma é você trabalhar todo dia a mudança da tua mentalidade de forma intencional. O gatilho virar um hábito? Exatamente. De forma intencional. A gente tem exercícios para isso. Kick winners, né?
pequenas vitórias, gatilho que vira hábito. Todo dia, todo dia, todo dia. Uma pequena recompensa pra alguma coisa que você consegue. Todo dia aí você vai reprogramando. Olha só. E desde... não vou mais levantar, né? Acordar às 8, vou levantar às 6. Pra quê? Não sei. Vou levantar às 6, vou ler um livro, vou... né? Pequenos gatilhos pra virar um hábito. E você sabe, Chico, que essa história é curiosa, porque quando eu decidi fazer a transição de carreira mesmo, final de 2023 eu anunciei à rádio que eu não ia continuar com o programa. Janeiro de 2024 eu ia ficar focado 100% nas mentorias, treinamentos corporativos. E eu tinha pra mim, Chico, uma crença de que no Alto Vale eu não ia ter demanda. E que eu precisaria me mudar pro litoral. Coloquei a minha casa à venda. É isso? É sobre... Coloquei a minha casa à pergunta é venda. sobre... É isso? A pergunta é isso aí. E aí eu vou abrir o jogo pra vocês aqui. Em fevereiro de 2024, eu participei de uma experiência que muitos conhecem, provavelmente todos, que divide opiniões, inclusive, que é o Movimento Legendários. Sim. 64,404. E eu fui pra lá, muitos me falavam, né? Olha, você vai ter um momento lá que você vai conversar com o Espírito Santo. Você vai ter um momento lá que você vai ter um encontro com Jesus. Você vai ter uma conexão espiritual como você nunca teve. Eu fui com um pezão atrás, assim, né? Sim. Mas fui por recomendação de alguns amigos que eu tinha recém feito em Florianópolis, pessoas da mais alta confiança, e fui por uma boa recomendação deles. Falei, se esses caras estão me recomendando é porque o negócio deve ser bom. E fui. Na época ninguém falava de Legendários aqui, Acho que fevereiro foi de o primeiro, 2024, do Alto Vale o primeiro. Foi o primeiro, depois o Thiago. Eu e o Paulo subimos no mesmo top. O Paulo Então, Candiotto. eu e o Paulo subimos no mesmo top, Paulo, então não sabia que o somos Paulo os tinha ido. pioneiros, digamos assim. aqui, né? Mas nem a gente sabia direito o que era, sabe? que A gente legal. foi assim por recomendação dos amigos que a gente estava fazendo lá em Florianópolis. E aí eu fui, tá bom, se eu vou ter um encontro com Jesus, eu quero saber, Jesus, qual cidade eu devo ir? Espírito Santo, me revela. É Itapema, é Itajaí, é Balneário Camboriú, é Florianópolis, minha casa tá à venda. Minha esposa já topou. Só me dá a direção que eu vou. Eu quero que o senhor me dê a direção. E eu fui, Chico, eu fui orando. Do meu jeito, né? Eu não sabia nem orar direito ainda. Então eu ia pedindo, olha, eu quero saber a cidade. E não vinha nada. Eis que chega um momento lá, que eu não vou revelar qual, para quem ainda tem o interesse de conhecer esse processo, desfrute o caminho. Eis que teve um momento lá que eu tive uma profunda conexão espiritual como eu nunca tive na minha vida. E naquele momento me veio audivelmente a frase. Eu costumo dizer, Chico, que foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi o Espírito Santo conversar comigo. Amém. Eu ouvi a frase: fica onde tu tá, eu tô te vendo. Ô, louco. Chega a me arrepiar. Ô, louco. E aí eu lembro que eu respondi assim, ó. Eu comigo mesmo, sabe? Não sei explicar. Eu falava, não é essa a resposta que eu vim buscar. Eu quero saber qual é a cidade. Não é. Me dá um nome, Não é Itapema, Itajaí, Balneário, me dá um nome, só um nome, eu vou ser obediente. E veio de novo. Fica onde tu tá, eu tô te vendo. Cara, quando eu voltei, a primeira coisa que a Grazi me perguntou: e aí, amor? Onde é que nós vamos? Encontrou a resposta? Tô com Qual as é a malas. cidade? Eu falei, e se eu te falar que o que eu ouvi foi: fica onde tu tá, que eu tô te vendo. Ela disse, bom, eu disse, mas eu vou fazer o que aqui em Rio do Sul? Na semana seguinte, um empresário me liga. Preciso tomar um café contigo, preciso ouvir que tu tá aí querendo ir pra essas áreas de mentoria. Eu sento com ele. Eu não sabia nem precificar, eu não sabia nem qual valor eu cobrar, eu não sabia nem... Fechei a primeira à vista, o dinheiro entra na conta. Opa! Eu falo, que é isso, Espírito Santo? O negócio é esse. Na outra semana, um outro empresário me chama, preciso fazer um treinamento pra minha equipe, 40 colaboradores, como é que tu faz? Fiz um preço por colaborador ali, deu X. Tu me faz um descontinho à vista? Bora. Baixei um pouquinho mais, à vista. Dinheiro na conta. No primeiro mês, eu botei na minha conta dinheiro que eu nunca tinha ganho. Em 12 anos de rádio, de TV, de nada. E aí, ali começou, Chico. E desde então, não parou mais. Já são 25 mentorados individuais. Sim. Apenas 2 de fora da região. Um do Pará, inclusive. Nossa. Um do Pará. Logo ali. E todos os outros aqui da região. Olha só. Bacana. Então, o tal do santo de casa não faz milagre, Chico,
É crença. É crença. É pessoal, crença. isso é um tapa que eu acabei de ganhar numa conversa em off. E eu também tinha. Não, mas acredito. E eu tenho acredito, visto que não. Algumas acredito. pessoas, amigos meus, Acredito. falavam pra mim: cara, mas nessa nova área aí, tu vai ter que ir pro litoral, né? Porque aqui no Alto Vale. Toma essa, então. Entende? E as coisas estão acontecendo e tudo, graças a Deus, Gui, a gente na ficaria direção do aqui- Senhor. Não, assim, ó, eu tô aqui, que assim, ó, pô, a gente ficaria aqui mais 1h30 3 conversando. horas. Já estão pedindo pra eu terminar. Mas assim, a gente tem um padrão aqui e eu tenho que te apertar no final, que é o nosso padrãozinho de terminar. Então, tipo assim, cara, saiba que a gente falaria aqui mais. Meu, Amém. Deu muito match. tempo, muito tempo. Deu Prazer match. demais. Mas eu tenho uma pergunta que eu faço pra todo mundo no final, que eu tenho que fazer pra ti, que é o seguinte. Na tua história aqui, eu vi toda a tua história de transformação, crescimento, empreendedorismo. Hoje, não sei quantos anos tem, não precisa revelar, também não precisa me dizer. Deve ser mais novo que eu. Bem mais Devo novo. ser o mais novo. Bem Devo ser o mais velho. 36, isso não é bem problema. mais Então tá novo. bem mais novo que eu. Bem mais novo. Na tua trajetória, o que hoje o Guilherme olharia para trás e dizia pro cara lá que começou a empreender mesmo, porque eu acho que ter ido para rádio, queira ou não queira, sair de um emprego para ir para uma rádio e tal, é um certo empreendedorismo. Ou então, pensando há 3 anos atrás, quando tu largou tudo realmente e decidiu ir para o digital, o que tu diz? Ó, faz isso, minha dica de ouro é essa, tem essa estrutura, tenha isso. O que tu diz para O Guilherme, ou recém-saído, até né? mesmo, já que tu faz mentoria para grandes empresários da região, o que tu diz assim, ó, pô, tu empresário que tá 20 anos no mesmo lugar, Qual o teu Muda. CTA? Qual o teu CTA? Muito muda. bom. Eu poderia sim puxar uma brasa pro meu lado, uma sardinha pro meu lado. toda certeza. E falar sobre a importância do desenvolvimento da comunicação. Sim, poderia. Que eu considero hoje a habilidade mais valiosa do mercado, se você desenvolver ela da forma correta, nos 3 pilares, mental, Sim. emocional e técnico. Mas o que eu diria pro Guilherme de 12, 13, 15 anos é: você não precisa acreditar nas mentiras que contaram pra você ao longo da tua vida. Ela é. Só isso. É isso. Ó, a Rafa ouvindo ali, ó. Você não precisa acreditar naquilo que te contaram a vida inteira. Ela E que é. você acreditou como verdade. Sobre você, sobre o que você é capaz, sobre onde você pode ou não pisar, sobre onde você pode ou não chegar, sobre o que você merece ou não ganhar. Você não precisa acreditar pro resto da tua vida nisso que te falaram a vida toda. Só isso. Identifica esses padrões, identifica essas crenças e reprograma isso quanto antes. Que aí, meu amigo, sucesso. talvez você nem precise desenvolver a tua comunicação, porque naturalmente você vai se libertar de um jeito que a coisa vai Você acontecer. é louco, meu. E isso eu só vou trazer, seja no financeiro, no pessoal, no familiar, na tua empresa, na cultura da tua empresa. Não mantenha as tuas crenças. Excelente. Exatamente, em Excelente. todas as áreas. Excelente. Todas as áreas. Gui, pô, cara, Sim. a gente tá tendo tanta felicidade, né, Putz. Ricardo? A gente teve um episódio, né, nós comentamos, pô, a régua tá subindo, A régua cara. tá subindo, porque assim, bom. ó, Como é que a gente legal, vai... que legal. Meu Deus, e ela tá subindo mais ainda. Porque todos os assuntos, na minha percepção, se a gente, né, conseguir fazer um apanhado, todos eles se complementam. todos. Todos eles. Não teve um Perfeito. que a gente não... ficou solto. Não consegui captar nada. Cara, todos eles se complementam. E uma aula, né, uma aula dessa provocativa, né, Sim. e para os clientes da consultoria, né, pro nosso time da Cardoso, e deixa eu fazer um negócio, né, um beijo para minha companheira Ionara, né, meu pai e a mãe, que eu vi que eles estão vendo aqui. Que legal. Amo coisa vocês. Legal. Cara, se a gente conseguisse pegar isso aí, entendeu? E transformar mesmo. Transformar, pô, e, né, pô, insolência, cara, Tá aqui, Vamos pra cima. 290 mil seguidores, não falamos disso, 300 Quase mil. batendo 300. 300. Gente, Vamos como é que é o bater, arroba? Estamos em 299, Como é que é o falta um arroba? pouquinho. Vamos Arroba Gui.reginato. Arroba Vamos Gui.reginato. bater os 300 Todo hoje. mundo, gente, seguem lá. Pô, são aulas diárias, eu acompanho, são aulas diárias de comunicação. Também quero parabenizar vocês, viu, amigos? Chico, tenho te acompanhado nas redes sociais, também acompanho o teu conteúdo.
Você tem se desenvolvido também nessa área. Mas falta entregado um conteúdo de valor para tua audiência. Fico muito feliz com isso. Obrigado. Cara. Uma honra estar aqui, viu, também, Ricardo. Admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns pela condução do programa leve. Fiquei extremamente confortável ao longo de todo o episódio. E deixar um abraço para toda a audiência. Também para minha esposa Grazi, meus filhos, Arthur e Helena. Um abraço para o seu Amancílio, que está nos assistindo aqui. Esse é uma lenda, querido, né? Esse uma é uma lenda. lenda. Um grande amigo. Esse é fenômeno. Bacana. E obrigado pelo convite mais uma vez. Só para finalizar, agradecer todo, né, a nossa estrutura, agradecer a todos que estão aqui. Segue a gente, né? Segue a gente, Gui, fenomenal, tá? Exatamente o que o Chico falou. Felizmente temos tido convidados que nos deixam à vontade e acho que eles acabam ficando à vontade também, acaba sendo esse papo reto e tranquilo. Né? Muito bom. Então, finalizando, pessoal, já que todos mandaram beijo, vou mandar beijo para minha esposa. Justo, é justo. A minha filha Rafinha está aqui atrás, linda, aqui, ó, Rafinha. né? Tá aqui junto nos acompanhando, esteve aqui nos aguardando nesse programa. Um abraço para todo mundo. Até a Aqui próxima. finaliza o Veja Bem e até a próxima. Obrigado.